Amém, irmãos? Graças a Deus por Cristo Jesus. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar um assunto. A exposição do livro de Efésios, onde eu parei no capítulo 6, aliás, trabalhamos do capítulo 5 até o último versículo ali do capítulo 5, 33, e hoje eu gostaria, com a permissão de Deus, no capítulo 6, obrigado, irmão, do primeiro versículo até o 4, onde o tema aí é o lar cristão, filhos e pais. Gostaria de trabalhar esse assunto nessa manhã. Vamos então acompanhar a leitura do capítulo 6 de Efésios, do primeiro versículo até o 4. A palavra de Deus diz assim: o tema é o lar cristão, filhos e pais. Primeiro versículo do capítulo 6: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Versículo 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Pai, graças te damos nessa manhã, de nós estarmos no teu corpo, que é a tua igreja. Isso é bondade, graça tua. Muito obrigado, Senhor. E agora, Senhor, conceda a graça, a sabedoria do alto para ministrar, para que possamos ministrar para que eu possa ministrar a tua palavra com sabedoria do alto, com revelação tua. Teu Espírito Santo possa testificar da tua palavra em cada coração e que seja glorificado o teu nome nessa manhã e que a igreja seja edificada por esse assunto. Nos ajude, Senhor, nos dê graça, conceda, Senhor, ó Pai, sabedoria do alto. Assim nós agradecemos por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede e que possamos aproveitar esse tempo precioso. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é uma hora muito importante esse assunto, porque nós estamos vivendo uma hora onde uma geração, onde está imperando a desobediência, a rebeldia, a insubordinação, está de maneira muito acentuada nesse mundo perverso. E o motivo disso tudo, dessa desordem, onde Deus está querendo colocar uma ordem, é o resultado das famílias desajustadas, onde os pais não estão ensinando, disciplinando os seus filhos, e como deveria ser, e por sua vez os filhos estão sendo desobedientes, insubordinados aos pais, consequentemente à sociedade, e a sociedade sofre com essas consequências, e filhos desajustados, uma sociedade realmente deficiente. E nós sabemos que tudo começa com Deus, e na família, e nas casas, nas famílias, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele trabalha esse assunto tão importante, o lar cristão, né? Filhos e pais. Ele mostra qual o padrão e os deveres dos seus filhos para com seus pais. E também equilibra o assunto mostrando como os pais devem criar os seus filhos dentro dos princípios de Deus. E nós sabemos que é uma geração hoje que ela está em decadência moral e espiritual. E nós vemos que os jovens não têm mais uma referência, um referencial. Por isso que é um assunto muito importante, porque Deus, irmãos, Ele tem realmente no seu coração, um lugar especial com relação às famílias. O desejo de Deus é que as famílias possam desfrutar dos princípios dEle para poder viver de uma maneira tal, onde a igreja possa desfrutar de uma maneira firme e forte. Esse é um assunto muito importante, né?
a família ocupa um lugar especial no coração de Deus. Haja vista que lá no Éden começou com uma família. Muito bem, então o primeiro versículo, quando ele fala filhos, ele se dirige a filhos. Filhos, primeiramente aí, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É interessante que quando nós estudamos o capítulo 5 do versículo 18, Paulo deixa uma ênfase ali muito importante, que ela é um segmento dos demais versículos. E nos próximos assuntos nós vamos estudar também. Já trabalhamos o assunto da submissão das esposas, como o marido deve amar a esposa. Então a gente vê que algo primeiro é importante. Quando ele fala, ele diz assim, a importância do capítulo 5, 18, do capítulo 5, do versículo 18. E não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É interessante que isso faz parte, é uma ligação. Nós precisamos estar cheios do Espírito, tanto os pais como os filhos, para que possa realmente praticar, para que possa desempenhar os seus encargos, né? Nós não conseguimos isso sem o Espírito Santo. E é interessante que no capítulo 3 de Colossenses, lá no versículo 20, nós vamos ver que a ênfase também é filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Se você fala, puxa, mas lá no capítulo 3 de Colossenses, tem alguma coisa que fala do encher do Espírito? Tem. Uns versículos antes, você vai ver lá depois, na sua casa, você vê que ele fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Depois ele fala, cantando, hinos e tal. Então a ênfase é isso. Nós devemos estar cheios do Santo Espírito, para nós podermos praticar a obra do Espírito Santo de Deus, para praticar os seus princípios. Então quando ele fala assim, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A obediência dos pais, a obediência dos filhos aos pais é também um princípio moral fundamental, é uma lei própria da natureza. Se nós pensarmos um pouco, a gente chega a esse consenso. É um comportamento padrão da sociedade. Assim como a desobediência é algo incomum, é totalmente contrário ao padrão moral de Deus, é a própria natureza. Então quando ele fala, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Colossenses fala também, né? Filhos, em tudo obedeceis aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Muito bem. Em primeiro lugar aí, o que significa isso? Em primeiro lugar, que a atitude dos filhos deve ser de tal maneira que, obedecendo aos pais, ajam como se estivessem obedecendo ao Senhor. É sério, é seríssimo. Então é algo muito sério e é muito importante. Sua obediência deve ser como se fosse a Cristo. É uma audiência, né? Porque, irmãos, a gente tem que relembrar que que o alvo principal do inimigo é destruição da família. Porque a família é uma base sólida que Deus fez para glorificar Ele, a igreja, e o inimigo sabe disso, ele quer destruir a igreja. Ele não pode mexer na salvação, que a salvação é eterna, mas ele pode impedir, colocar obstáculo, e isso, o que ele quer realmente é isso, é rachar a família, destruir, separação. E por isso que a família está sobre o ataque do inimigo. Você precisa pensar todos os dias isso, para cair um temor, para que corramos e vivamos os princípios de Deus em nossos lares. Por isso, precisamos mais do que nunca edificar a nossa casa na rocha, ou seja, em Cristo Jesus. A cada dia mais, os princípios de Deus não podem ser negligenciados e nem negociados. Os pais liderando os filhos e os filhos, por sua vez, obedecendo e cooperando, porque esse é um assunto que deve reinar no lar. Isso, os pais devem estar comentando isso com os filhos também, e os filhos, por sua vez, vão obedecendo e cooperando para que o lar para que Cristo seja glorificado nesse lar. Nós não devemos procrastinar, irmãos.
os nossos deveres, a nossa responsabilidade. A obediência é muito importante e deve ser feita para que o inimigo não tenha lugar, não tenha como vir realmente destruir o lar. Ele está vivendo dentro do padrão de Deus. Segundo ponto importante, significa que devemos obedecer em tudo, como diz Colossenses. Tudo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Não é mencionado para obedecer os pais se mandarem cometer um pecado, né? Nós não podemos fazer isso, os filhos não devem fazer isso. Aquela coisa que a gente sempre fala, chega alguém que quer procurar, o seu pai está aí, ele está lá no quarto, mas o filho fala, não, ele não está. Aliás, o pai fala para o filho, fala porque eu não quero falar com essa pessoa. Isso não é um pecado, e nós não devemos fazer isso, os filhos não devem. Em todas as outras situações eles devem obedecer. E se acontecer uma coisa nessa situação, onde há um convite para um pecado, os filhos devem recusar, e com educação devem dizer, não devem obedecer. E os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Então é algo mais além. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento com Deus que os pais têm com Cristo Jesus. Os filhos aprendem a obedecer aos pais, porque como fala o texto de Colossenses lá no capítulo 3, versículo 20, porque fazê-lo é grato diante do Senhor, ou seja, é algo que é agradável ao Senhor, a obediência. Isso agrada ao coração de Deus, e todos nós devemos fazer isso, viver uma vida em obediência a Deus e agradar ao Senhor, né? Muito bem, e ele continua do versículo aí, quando ele diz assim, obedecer aos vossos filhos, no final do primeiro versículo ele fala, porque ele diz assim, por isto é justo. Por que ele usa essa palavra? É um princípio básico da vida familiar, que os filhos ainda imaturos, inexperientes, impulsivos, se submetam à autoridade dos pais, porque os pais são mais velhos, né? Sábios, já tiveram experiência e eles estão aptos para isso, né? E porque são os pais, é justo porque Deus estabeleceu essa ordem, então ela não deve ser questionada, ela deve ser cumprida, né? O segundo ponto, o segundo versículo, ele fala assim, honra teus pais e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Muito bem, aqui Paulo ele cita o quinto mandamento da segunda tábua da lei. Ele está ali em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12. Isso também consta lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Outra coisa interessante que ele cita esse quinto mandamento da segunda, porque é interessante a gente entender que os 4 primeiros mandamentos formam a primeira tábua, né? E fala realmente que deve se relacionar com Deus, como se relacionar com Deus. Os outros 6 mandamentos formam a segunda tábua da lei e mostra como devemos nos relacionar uns com os outros, né? E é interessante isso, que essa primeira tábua desse quinto mandamento deve se relacionar com Deus, e fala tudo começando com a família. E é interessante, irmãos, uma coisa que me chama a atenção aqui também, é que honrar aos pais é muito mais do que obedecer. Os irmãos lembram do filho pródigo, ali tinha o irmão mais velho do filho pródigo, ele obedecia, mas ele não honrou o pai. Ele chega em um momento ali, os irmãos lembram da passagem, teve um momento que ele fala, puxa, mas por que esse filho teu estava perdido e agora o senhor faz uma festa para ele? Eu que estou aqui há muito tempo servindo o senhor não me dá nada, nem um animal, nem um cabrito para comemorar. Quer dizer, ele tem assim algo muito com a lei, muito com o legalismo. Então a gente vê o coração ali, isso serve de modelo para nós, né? Então a obediência, o honrar pai e mãe
é obedecer, e é muito mais do que isso, né? Então é importante a gente estar vendo tudo isso. Os filhos não devem prestar obediência aos pais, obedecer as coisas comuns. Não é só isso, mas os filhos, em honrando os pais, eles devem devotar amor, respeito, cuidado a eles. É interessante isso. É muito importante essa característica, essa qualificação sobre o honrar o pai e a mãe. Muito bem, irmãos. Ainda falando sobre esse primeiro mandamento com promessa, estudando ali esse assunto dos filhos, o escritor John MacArthur, ele diz que, na verdade, este é o único mandamento do decálogo que inclui uma promessa de todos os 10 mandamentos. Esse é o único que contém uma garantia específica de bênção e prosperidade a todos os que lhe obedecerem. De acordo com o apóstolo, este fato é significativo, destaca a suprema importância desse mandamento. Quer dizer, algo muito importante, muito sério. Então nós estamos tratando de assunto muito importante, que nós não ouvimos na escola, nós não ouvimos em ensinamentos aí na sociedade, mas é apenas no corpo de Cristo. É um privilégio. Por isso que os pais devem estar atentos mais do que nunca nessa manhã. Os filhos idem, que é um assunto muito importante. Esse assunto, se nós aplicarmos em nossos lares, nós vamos ter uma família constituída, firme no Senhor, que glorifique e honra o nome do Senhor, e consequentemente ela se estende ao corpo de Cristo, à igreja, e acima de tudo glorifica a Deus. Outro ponto importante que nós devemos pensar em honrar o pai e mãe é coisas que passa despercebido, por isso que precisamos atentos. Honrar pai e mãe com palavras, com atitudes boas, demonstrando-lhe respeito de todas as formas. E eu achei interessante também, até mesmo na nossa expressão facial, biblicamente falando. Olha só, eu vou ler o versículo 17 do capítulo 30 de Provérbios. Nós devemos honrar nossos pais até com a nossa expressão facial. Lá no capítulo 30 de Provérbios, no versículo 17, diz assim, presta atenção: os olhos de quem zomba do pai, quando fala pais, fala pai e mãe, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Eu trouxe aqui a versão da NVI para que seja mais claro para nós. Na versão do NVI, esse provérbio 30, 17 diz assim: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. É muito sério, é muito sério. Então, uma expressão facial que há um desprezo para com os pais e os filhos é algo seríssimo. Os olhares de desprezo podem ser tão venenosos quanto as palavras. A desonra contra os pais é evidência do colapso do relacionamento humano. Mais básico, merece uma maldição máxima. É sério, é sério. Então é isso. Às vezes, tudo que é importante nós vemos biblicamente esse texto, a expressão facial. Por que essa expressão facial? Porque afetou o coração, sujou o coração e você reflete aquilo que está no seu coração. Então é importante tratar. Então, mesmo que você não queira, às vezes fala, mas eu não queria essa expressão, mas aquilo já adentrou no coração. Por quê?
porque foi depositado lá. Você desobedeceu, você não aceitou, existe alguma coisa que não foi tratado contra os pais, e você exala aquilo. Não tem como. Nós somos aquilo que nós comemos. Então é importante isso, né? Enquanto que também o contrário é verdadeiro. Quando o filho expressa alegria, quando o pai fala numa ordem de comando, por quê? Porque ele está com o coração limpo, ele tem prazer em obedecer, ele está sendo criado e moldado pelos princípios de Deus. Os pais estão levando eles ao caminho da cruz, da redenção, entendendo o supremo propósito de Deus. Está reinando o Cristo Redentor naquele lar. Obviamente eles estão exalando tudo isso. Não tem como. Há uma alegria no coração dos filhos. É possível? Sem dúvida. É possível. É isso que Deus quer. Não importa a idade da criança. Outro ponto importante: ouvir os pais. Eu sei que é algo assim, às vezes você fala, não é fácil. Não é. Hoje está difícil, como sempre esteve, porque os filhos hoje já atingem uma idade, já acham que já sabe tudo, e diz, meus pais, ouvir os pais são quadrados. É uma palavra antiga, não sei se os irmãos lembram, é cafona. Eles estão superados, é coisa antiga, mas não é. Ouvir os pais é importante, porque, olha só, não sou eu que disse, não estamos falando por falar, vamos ver no texto que diz no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é rico nesse assunto, lá no capítulo 23 de Provérbios, no versículo 22, diz assim, olha, presta atenção, ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Olha aí, ouve o teu pai e nem despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. A tendência é essa, está velhinho, já não sabe o que fala, coisa antiga. Antigamente era assim, mas hoje não serve. Não, a palavra de Deus é mais antiga do que tudo, e ela permanece até hoje, até o dia que o Senhor voltar. É o livro completo, que ele não precisa ser renovado. Esse livro está tão antigo, nós vamos mudar algumas coisas. Não há necessidade. É o livro mais antigo e mais perfeito que nós temos em mãos. Por isso que é importante isso. É um assunto muito importante mesmo. Demonstrando-lhe respeito que eu disse, filho obediente e que honra e ouve os pais, ele livra-se de grandes desgostos. Ouvir os pais. Quantos desastres, perdas, lágrimas, casamentos errados seriam evitados, ou até mortes, se os filhos ouvissem os pais. Exatamente, irmãos. Quem já não ouviu aqui, eu falei, hoje está aí meu filho e tal. Isso é importante, né? Nunca devemos desprezar os pais, pelo contrário. Honrando é obedecendo a eles. Olha só que interessante, o livro de Provérbios, como eu disse, é rico. Olha só o capítulo 1 do versículo 10 de Provérbios, diz assim, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Ou seja, se os maus, os pecadores querem te seduzir, querem te levar para o mau caminho, você não permite isso, não se deixe levar. Ter cuidado com as seduções, drogas, sexo, namoro, más companhias, tudo vem daí. Quando eles são seduzidos, as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso que é importante, meu pai, aliás, os pais nessa manhã, preste atenção, amem seus filhos, acompanhem as suas amizades. Tudo isso deve ser observado pelos pais, porque tem pai hoje que não está nem aí com os filhos, prefere ir ter os seus prazeres sempre e deixa o filho, não perde, não tem, eu não sei se é perder tempo com os filhos, nós precisamos ganhar tempo com os filhos, gastar tempo, onde você está indo, o que está acontecendo, como é que está o seu coração, enfim, tem que ter essa comunhão com os filhos, entenderam? É muito importante para ambos. Honrar pai e mãe
é assisti-los financeiramente também, ter cuidado com os pais, principalmente em suas velhices, pois foram os pais que no começo do seu nascimento, da sua criação, foi eles que cuidaram, investiram em seus pais, e agora mais do que é justo, é bíblico isso, os filhos passam a honrá-lo e assisti-lo em suas velhices. Eu achei interessante, Augusto Nicodemos, ele faz uma brincadeira aqui, ele diz assim, ele fala dirigindo aos pais, ele fala: o melhor investimento que vocês fazem na sua vida é ter o maior número de filhos, é a sua aposentadoria, porque eles vão cuidar de você. Se eles estiverem aprendendo esse caminho, lendo a Bíblia, estudando com os pais ensinando, eles vão cuidar de você. E tem muitos filhos hoje que honram os pais, e graças a Deus por isso, cuidam. Por quê? Porque os pais souberam plantar, foi um plantio muito bem feito, e assim essa geração vem, a geração vai, e se for assim, há um colhimento, há uma colheita de bons frutos. Outro item importante para honrar o pai e a mãe: não falar mal dos pais. Às vezes filhos comentam com os amigos na escola, enfim, meu pai, não faça isso, não fala mal dos seus pais. Os pais foram seus pais, filhos, foi Deus que escolheu os seus pais para você, e Ele não errou nisso. Eles devem ser honrados, obediência, porque são pais, mesmo na sua limitação, que amam os filhos, que querem o melhor para os filhos. Às vezes eles estão errando por não saberem, quem sabe nessa manhã há negligência, sim, nós somos negligentes, mas um despertamento do Espírito Santo de Deus, para que possamos retornar aos princípios de Deus, honrar o Senhor de uma maneira clara, agindo e sendo responsável por esse encargo, essa responsabilidade com os filhos. Então os pais não devem ser desprezados pelos filhos, por mais difícil que seja o pai, mas lá no fundo ele ama os filhos. Não devem envergonhar os pais, os filhos não envergonhem seus pais, não despreze os seus pais, ama, respeite os pais, e faça isso de coração, não só de vistas, é importante sim, mas muito mais no coração diante de Deus. Outro versículo 3 diz assim: para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. É que o bem-estar dos filhos depende disso, para que te vá bem. Irmãos, imagina no que aconteceria a um filho que nunca recebeu instrução ou correção por parte dos pais. Ele se tornaria insuportável pessoalmente e intolerável socialmente. Ia ser muito difícil. E esse filho ia envergonhar quem? Interessante que quando Davi fez o que fez ali naquela luta contra o gigante, estava ali naquele momento ali, Saul e mais alguém perguntou ali: quem que é o pai dele? Era um menino diferenciado. Quem que é o pai desse menino? É filho de quem? Irmãos, quando há algo errado que você faz, os seus pais são envergonhados. E Deus também, se cometeu algo, os filhos são filhos de Deus, primeiramente Deus é envergonhado. Aí, filho de crente, aí, fala de Deus, olha o que está fazendo. Esse pai, menino não tem pai, não tem quem instrua, não tem quem discipline, não tem quem ensina. Mas por outro lado, um filho educado que chega e cumpre os princípios de Deus, nossa, eu preciso ver com ele, como é que é essa história? Quem que são os seus pais? Há uma honra aos pais, isso é muito importante, sem dúvida. Irmãos, por outro lado, nos dias do Antigo Testamento, o filho que obedecia aos pais desfrutava de uma longevidade de vida, de uma vida longa. Hoje isso não é mais regra sem exceção.
De fato, a obediência dos filhos nem sempre traz uma longa vida ou longevidade. Um filho respeitoso pode morrer jovem. Agora preste atenção. Porém, um filho, de modo geral, respeitoso aos pais, que é disciplinado, que aceita a disciplina, e essa vida de disciplina, essa vida de obediência é mais segura, é saudável e longa, enquanto ao filho rebelião, ao filho de rebelde que comete a rebelião, muitas vezes é uma imprudência, muitas vezes isso termina até numa morte prematura. Então é importante isso, essa obediência, esse carinho, Os pais devem ensinar os seus filhos a obedecerem, de fato e de verdade, irmãos. Por exemplo, para os filhos desobedecerem os pais, eles não precisam ser ensinados. Ninguém precisa ensinar uma criança como ela deve desobedecer. Já está aqui dentro dela esse coração. Ao contrário, sim, que precisa. É aí que gastamos tempo. E que muitos pais não estão fazendo isso. Preferem viajar, não estou dizendo viajar é ruim, é muito bom. Preferem ir assistir jogos lá no... Tudo bom, é bom. Mas primeiro, gastar tempo com os filhos, ordenar sua casa, levá-los a um passeio, gastar tempo com eles, investir neles, sair para tomar um lanche com eles em particular, ver como é que eles estão, deixar eles falarem. Se tiver um evento na escola, tem lá alguma coisa que os filhos vão fazer, os pais, seria importantíssimo a presença deles lá. Porque um dia ele pode falar assim: meu pai nunca teve num jogo de futebol que eu fui jogar, e aquele dia era tão importante, eu olhava os pais de muitos filhos, e o meu pai não estava lá. Ele estava com os amigos, saindo, ou na escola, hoje é o dia de entrega da nota, os filhos devem estar aqui, os professores estão aqui, querem conversar, os diretores, mas meu pai nunca esteve aqui, nem minha mãe. É triste, é muito triste. Vamos recuperar isso, irmãos, há tempo ainda. É importante, a prioridade da família, e nós estamos falando de filhos. Então às vezes deixa um compromisso lá fora que você acha que é importante com os outros, mas vai atender seu filho. Um dia esse filho vai falar: puxa pai, esse é meu pai, em todas as horas, ruins ou boas, ele esteve comigo. Não tem um testemunho maior que esse. Às vezes eu jogando futebol, eu olhava ali na quadra, olhava sentado, estava meu pai lá sentado. E depois ele me criticava: você não jogou bem, mas estava lá. Gostoso isso, é muito bom. Mas você foi bom. Que isso, rapaz? Eu baixava a cabeça, é verdade. Mas estava ali, na presença. Então é importante isso. Agora, outra coisa importante que eu vejo, que os pais devem ensinar seus filhos a obedecer de fato e de verdade, é ter uma voz de comando correta. Por exemplo, o pai chega para o filho e dá uma ordem para ele, uma instrução. Ele diz assim: meu filho, quando você for atravessar a rua, você olha para cima e para baixo. E o filho vai atravessar a rua, ele olha para cima, para o céu e olha para o chão. O que pode acontecer? Então temos que dar uma voz de comando. Por isso que a instrução ela deve ser repetitiva, você deve ter uma volta, um retorno deles também, ver se eles entenderam. Não deve ser só assim falar não, devem ter. Essa instrução é questão de vida ou morte. Por exemplo, olha só, o menino ia atravessar a rua e o pai estava olhando e ele grita para o filho: pare, filho! E o filho parou, ele obedeceu, e o carro que estava vindo passou bem perto. O que nós tiramos daqui? A importância de estar ensinando os filhos a obedecer, que eles não duvidem desse pare, mas para isso você precisa fazer um treinamento com ele.
E é o que nós vamos ver, da disciplina fala de um treinamento. Esse treinamento, ele deve ter, sem questionar, uma obediência de fato, porque aqui foi questão de vida ou morte. A obediência gera recompensa, ela gera frutos, bons frutos. A obediência, em primeiro lugar, glorifica a Deus. Então, é muito importante. Então nós temos que certificar que os filhos entenderam corretamente a instrução. Ele está entendendo, porque às vezes o pai vai falar coisas difíceis, os filhos não vão entender. Então vai no nível que eles entendam, para que eles possam receber aquele voz de comando e sem questionar. Porque voltando àquele exemplo da rua que ele vai atravessar, e se ele falar, pare, mas não, deixa eu dar um pouquinho, é questão de vida ou morte. E no versículo 4 agora o apóstolo Paulo se dirige aos pais. Olha que livro que é. Eu achei muito importante isso. E vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. É algo, irmãos, e aqui não tem idade. Não é porque eu já tenho uma certa idade aí, avançada, idoso, não, é cada dia nós estamos aprendendo isso. E se não for a graça, a misericórdia de Deus, nós vamos cometer, eu vou provocar minha filha, a ira dela. É coisa que nós temos que estar a cada dia mais reciclando essas verdades para nós. E não há bom nisso, irmãos. Aquele irmão, não, todos nós estamos caminhando um processo. Isso que é gostoso, isso nos incentiva, estimula você que está aí sentado, tanto os filhos como os pais. Nós somos pecadores salvos pela graça de Deus, mas ainda temos a natureza adâmica, e a tendência dela é essa. Por isso que nós temos que efetivar a redenção, a natureza do Espírito Santo. Paulo fala isso mesmo, em Colossenses 3, no versículo 21, ele fala: pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Olha só, nós podemos fazer isso, nós vamos irritar os filhos, vão ficar desanimados e vão ficar pior ainda. Os pais, vamos ver alguns pontos aqui. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida da sua família. Na verdade, o Senhor é quem cria os filhos, por intermédio dos pais. Então vamos ver alguns pontos aqui que podem provocar ira aos filhos. Primeiro que eu vi aqui, o excesso ou ausência da autoridade provoca ira nos filhos e também um desânimo. Às vezes o pai tem um excesso de autoridade. Não, que eu sou o que manda aqui, tal, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só isso, essa autoridade. Ou realmente a ausência dela. Não tem nada, não tem autoridade. Um filho faz o que quer, ele manda, ele desmanda. É outro perigo. Isso vai chegar a um ponto que vai trazer realmente uma ira, provoca a ira nos filhos, ou um desânimo, né? Outro ponto, excesso de proteção ou favoritismo pode provocar a ira dos filhos. É interessante que quando Isaac revelou preferência por Esaú e Rebeca por Jacó, eles jogaram um filho contra outro. Os irmãos lembram da história? E trouxeram grandes tormentos sobre si mesmos. É um quadro que nos ajuda a ver isso. Ali foi algo, modelo que mostra para nós até hoje o que nós devemos fazer. Está lá em Gênesis 27, depois você chega em casa e vê isso, né? Outro ponto, outra maneira de provocar ira nos filhos é o silêncio, a falta de diálogo. Interessante que Deus deixa mesmo modelos, exemplos bons, negativos, para nos ajudar. E esse foi o principal abismo que Davi cavou no relacionamento com seu filho Absalão. Os irmãos lembram? Se você quiser ver lá em casa, depois lá em 2 Samuel 13, capítulo 13, 14 e 15, você vai ver. Ali, Davi não teve um diálogo, ele ficou em silêncio. Absalão insistiu para ver Davi, ele pôs fogo na fazenda de Joabe, até que
Joabe preparou um encontro, e sabe o que chegou lá quando Absalão viu Davi? Sabe o que Davi fez? Alguém lembra? O que ele fez? Isso, amém, ele deu um beijo, e ele foi embora, e ele sentou lá na porta da cidade, e começou a furtar o coração do povo de Israel, dizendo que ele poderia, o que você tem, qual que é o seu problema? E a pessoa falava, ele falava, se tivesse um juiz aqui, ele estava furtando, e ele fez isso, e sabe o que deu no final? Ele se revoltou contra o pai, ele criou uma turma que foi do lado dele, e o pai teve que sair fugido da cidade como rei, e ele foi numa guerra que era para ir para matar o pai, mas Deus é Deus. É triste? É muito triste. São exemplos que nós não devemos seguir. Então, os pais têm que ser espelhos, modelo dos filhos, e não carrasco deles. Outro ponto que é a superproteção também, é a proteção demais, exagerada. É verdade que os pais têm que proteger os seus filhos, mas com equilíbrio. A superproteção não é bom, faz com que sufoquem os seus filhos, jamais confiam neles. A superproteção comunica aos filhos uma falta de confiança, eles vão sentindo indignos, não é bom, provoca uma ira. Favoritismo, esse é um ponto muito sério, irmãos. Não que os outros não sejam, mas eu daria uma sugestão, um conselho para os pais nessa manhã: não faça comparação entre os seus filhos. Nunca diga aos seus filhos, dizer assim para dizer para vamos supor que você tem 2 filhos ou 3 filhos, você pega um filho e fala assim: você não consegue ser como seu irmão? Isso é sério, é perigoso, irmãos. Não fala isso. Não dê presentes ou privilégios a um que você deixa de dar ao outro. Você está criando algo muito perigoso devagarinho. Às vezes o filho não fala e vai criando uma ira dentro do coração, e aquilo vai crescendo, vai chegando a um ponto que ele vai deixando o pai, e aquele outro fica o filho favorito do pai. Não, os pais não devem ter filho favorito. Se tem 2 filhos, 3 filhos, amá-lo com amor igual a todos eles, demonstrar isso. Um é tão importante quanto o outro, os 2 são tão importantes. Nós precisamos ter sabedoria do alto para criar, irmãos, porque lá na frente vai criar um problema. A ira às vezes é guardada e depois ela se torna algo muito sério. Não provocar iras ao filho. Então preste atenção, como está sendo o seu lar hoje. Desestímulo. Os pais provocam os filhos a ira quando criticam constantemente e nunca recompensa, nunca elogiam boas realizações dos seus filhos, sempre desestimulando. Filho, você não sabe fazer isso, você fez isso, você queimou isso, você jogou aquilo fora, você não devia, você foi encostar ali, você sujou a parede, você sujou o carro, você é um filho que, olha aí, deixa a roupa espalhada, é verdade, mas você deve falar tudo isso, desestimular? Não. E quando ele faz uma coisa certa, você não elogia. Ali era um momento importante de uma realização boa, de você criar filho, parabéns, que bom, meu filho. Puxa, um pai amoroso, ele sempre lembra alguma coisa, uma fonte que estimula o coração do filho. Um pai às vezes chega para o filho, vem cá, ou filha, né? Eu gosto muito como você arruma a sua cama. O que é isso? É um estímulo. Você está encorajando seu filho. Pai, puxa vida. E ele vai fazendo outras coisas para ganhar mais, e Deus vai sendo glorificado, e ele não vai tendo mais ira, ele vai amando. Meu pai, eu faço coisa ruim, mas coisas boas também, ele estimula, ele fala isso para mim. Então é algo muito importante, irmãos. Olha só quanta coisa nós precisamos estar colocando e aprendendo, reaprendendo, ou relembrando, vendo de novo essas coisas. E aí no versículo 4 ele fala: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso aqui eu também achei muito interessante, porque os pais devem cuidar da vida dos filhos
da vida física, emocional dos filhos. Os filhos, irmão, não precisam só de roupas, remédios e da casa. É verdade que às vezes o pai fala, eu dou remédio para o filho, eu dou roupa, dou comida, tem onde morar, e está muito bom. Não está. Os filhos precisam também de afeto, amor e encorajamento. Meu filho, vai meu filho, pai é com você, eu estou aqui torcendo, vai lá, é uma obra boa. Filho, como eu te amo. Às vezes nós precisamos fazer isso. Às vezes tem pai que nunca falou para os filhos que ele ama e consequentemente nunca falou para a esposa. O inimigo está entrando, está destruindo. Agora tudo começa com Deus, com a família, no casamento. Quem sabe a hora nós vamos trabalhar isso, essa ordem do casamento, dos filhos, da família, porque é importante. Às vezes o pai está tão um problema com a esposa que ele não chega e fala para ela, eu amo. Você nunca falou que eu amo? Já falei, o dia que eu casei. Quantos anos? Faz 50 anos de casado. A mulher tem que ouvir, ela gosta de ouvir. O homem é mais por ver, mas a mulher, ela gosta que o marido fale, eu te amo, como você é bonita, como você é uma mulher virtuosa. Eu admiro você como dona de casa, como você sabe limpar uma casa. Eu não consigo fazer isso. Você passa uma roupa, como você cuida de nós aqui em casa. Meu amor, eu te amo e eu quero amar você por toda a minha vida. O marido falando isso para filho, os filhos estão vendo, eu quero ficar contigo, só a morte vai nos separar. E o filho vai vendo isso. Um pai que faz isso, ele chega para o filho, filho, eu te amo. Ele corre e abraça o filho, ele demonstra amor. Filho, vem cá, o papai vai levar hoje, vamos sair nós dois hoje, eu preciso ter uma conversa de homem e tal. Que gostoso que é. Esse filho vai estar nutrido, suprido pelas afeições, pelo amor, pela graça de Deus. Você está edificando a sua casa, e acima de tudo, Deus está sendo glorificado. Que graça é essa? É muita graça. Esse lar, o inimigo não tem poder, ele não entra nesse lar, porque ele está coberto pela graça de Deus, está coeso, a família está sabendo que precisam da graça de Deus, e ali eles estão desenvolvendo isso. O inimigo não tem poder. Aleluia. É um lar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. É isso que nós precisamos. É difícil? Não é difícil, porque o Espírito Santo nos leva a isso. Nós estamos fazendo, mas o Espírito Santo é que está trabalhando. Por isso que enchei-vos do Espírito, por isso que habite ricamente a palavra de Deus em vós, a palavra de Cristo. É assim que nós vamos conseguindo fazer isso, não por nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Nós estamos obedecendo também os princípios de Deus, como pais, e aplicando, fazendo uma aplicação correta, bíblica, onde honra e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E aqui então, você vê a importância de criar os filhos na disciplina. A palavra grega, pandeia, paideia, é disciplina. Ela tem o sentido de treinamento. Por meio da disciplina, a disciplina, ela se dá por meio de regras, normas, recompensas e, se necessário, castigo. Eu vou ler alguns textos aqui em Provérbios, depois você anota aí, você lê em casa, para a gente poder ganhar tempo. Em Provérbios 13, 24, olha só o que diz aqui, 13, 24, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Então nós não temos que reter a vara. Eu lembro quando elas eram pequenas, não, o Marcos, você precisa corrigir, a importância é a vara. E por que elas devem apanhar, levar a vara? Quando é um espírito de rebelião. Nós não devemos bater quando a criança brinca, não pode ser esse o motivo, mas um espírito de rebelião. Você falou, não faz isso, e ela foi lá e fez. Aí deve corrigir e explicar o motivo que você está batendo. É importante, filho, você vai apanhar porque é bíblico, está aqui, eu vou usar a vara. Por que você não usa a mão? Porque quando você põe a mão e você vai fazer um carinho no filho, ele faz assim. Por quê? Porque aquela mão você está batendo nele. O filho já começa a ter uma rejeição por a mão, por você. Por isso que na sabedoria de Deus é a vara. A vara é uma extensão.
Que bom que é isso. Experimenta fazer isso para você ver. Né? Você bate com a vara, você põe a mão, o filho vem e pega na tua mão, ele aceita o carinho. Mas quando você bate com a mão, não experimenta isso não precisa falar, não precisa fazer isso não, é uma grande verdade. Você vai ver que ele rejeita. Ele vê aquela mão, ele fala, essa mão, não sei se meu pai quer bater ou vai fazer carinho. Entre o cinto não, deixa para lá. Porque você está desobedecendo a lei de Deus. E não tem jeito, aqui, filho, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. Essa palavra, a disciplina tem que ser em amor. Você tem que explicar, e você bate nele como se você estivesse apanhando também. Mas você sabe que aquilo é disciplina, é um ato de amor. Ele vai corrigir, ele vai honrar o Senhor. Então, quantas vezes batemos nas filhas e de repente clamando ao Senhor, explicando, e deixa, daí a pouco ela vem correndo, abraça em você. E até já aconteceu, né? Enfim, isso é importante. E quando ele fala cedo disciplina, aqui a gente vê, também tem um significado que pode ser também prontamente. Ele não procrastina. Tem pai que fala, eu vou te bater, eu vou te pegar, e nunca pega e nunca bate. Você está criando ira no coração. Meu pai só fala, mas ele não bate. Então não fale. Senta com a criança e fala, hoje eu vou disciplinar você. Eu tenho falado, eu falei para você fazer, e você desobedeceu, você fez algo pelo contrário. Você fez um espírito de rebelião, e o que está aí dentro não está bom, nós vamos tirar ele. Porque o papai te ama, a mamãe te ama, é que nós vamos fazer isso. E abre o texto. Ele vai ficar centrado a cada dia mais na palavra de Deus. Não é bater por bater, mas é bater porque é um princípio bíblico. E se você pegar outro texto aí, Provérbio 22, 15, eu vou ler, depois se alguém quiser anota aqui, eu passo para você. 22, 15, vamos ver o que diz aqui. A estultícia está ligada ao coração da criança. O que é estultícia? É falta de juízo, é a tolice. Está ligada no coração da criança. Mas a vara da disciplina afastará dela. Afastará quem dela? Da criança. O que? A estultícia. A vara, a disciplina. Então é importante isso, nós precisamos. Hoje está um conceito aí, não pode bater no filho. Nós temos que corrigir, não é espancar filho. A Bíblia não fala em espancar filho. Por favor, hein? Não fala isso. Tá? Pendurar ele na janela, o filho, espancar, não é isso, tá? Tem como bater, e é quando há um espírito de rebelião. Às vezes uma criança faz algumas coisas tolas, uma brincadeirinha, não deve apanhar por isso, porque é natural dela, ela precisa brincar, e nós temos que, agora é a hora de brincar? Não, vamos estudar, enfim, é diferente. Então nós precisamos ter esses pontos importantes. Outro texto também que nos ajuda, no 23, 13 e 14 de Provérbio, olha só, não retires da criança a disciplina, nós não devemos retirar da criança, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Ou seja, se você castigar ela, disciplinar com a vara, ela não vai morrer. Tu a fustigarás com a vara, ou seja, tu a castigarás com a vara, e livrarás a sua alma, sabe do quê? Que diz aqui? Do inferno. É sério, é seríssimo. Nós precisamos ler esses textos, irmãos, que às vezes você ouviu uma vez, há muitos anos atrás, e você está fazendo as coisas aleatoriamente. Por isso que eu gosto muito quando a gente lê e cumpre, isso aqui nós estamos seguros. Pode alguém falar, mas nós estamos seguros na palavra de Deus. Não há maior segurança do que a palavra de Deus. E aí então ele fala no versículo 4, e na admoestação do Senhor. Aqui a palavra grega aqui é noutésia, significa admoestação, que quer dizer uma educação verbal. É educar por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. Os pais precisam encorajar os filhos através da palavra e da instrução. Ensinar o Evangelho. Se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados, só divertindo. Você tem que fazer isso, cuidado disso. Eles vão ficando desanimados, falando, não aguento mais. E não aguenta mesmo. E se houver apenas estímulo, meu filho, que bom, meu filho, olha, que bom você fez isso, é só esse estímulo, o que vai fazer com essa criança? Ela vai ficar o quê? Mimada. Então olha só,
Nós precisamos achar um equilíbrio entre a advertência e o estímulo. Precisa ter os dois. Fundamental para a educação dos filhos é você ter a advertência, mas você ter o estímulo. Filho, faz aquilo para a mamãe, vai lá, pega aquela panela, põe aqui. Ô filha, que bom, minha filha, você fez isso, parabéns, gostoso. Aí, houve um equilíbrio, que isso é bom, né? Entre o estímulo e a advertência. Deve ser instruídos os filhos acerca do que é certo e do que é errado. Eles têm que ter noção disso, mas de acordo com a palavra de Deus, já ensinando o evangelho para as crianças. Não só isso, mas a conhecer o Senhor. Não só isso, mas aprender a amar o Senhor. Isso é importante, irmãos. O lar vai sendo fortalecido. E o versículo 4 aí ainda, quando ele termina aí, do Senhor, olha só o que é essa do Senhor aí. Essa palavra do Senhor, quando ele fala, né, no final aí, a última palavra, disciplina na demonstração do Senhor, a gente pode pensar, sem dúvida, a expressão do Senhor revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são o Estado. Às vezes você transfere para o Estado, não. A escola também não é responsável, nem mesmo a igreja. Mas os próprios pais são responsáveis pela educação dos filhos. Debaixo da economia divina, os filhos pertencem antes e acima de tudo aos pais. O Senhor está por trás dos pais, está o Senhor. A preocupação dos pais não é apenas se seus filhos se submetam a eles, mas que cheguem a conhecer o Senhor. Isso é muito importante. O pai sempre tem que pensar, não é só que ele obedeça a mim, mas que eles possam realmente amar o Senhor, a conhecer o Senhor, a ter esse amor pelo Senhor, porque o Senhor é que é dono de tudo. O Senhor a fim de obedecer o coração de Deus. Eu vou ler um texto aqui que é um texto clássico desse assunto, lá no Velho Testamento. Eu vou ler, depois vocês, bem rápido, aqui no Deuteronômio, no capítulo 6, é um texto clássico, que ele diz assim, no capítulo 6, a partir do versículo 4, ele diz assim, olha só que interessante: ouve Israel seria, ouve Marcos, ouve fulano, ouve pai, né? Podemos pensar assim: o Senhor nosso Deus, o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha só como tem que ser o nosso amor por Deus, tem que ser de todo o nosso ser. Talvez ainda isso nós não cumprimos ainda, mas estamos no processo. Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero amar mais e mais, mas eu quero continuar amando. Essas palavras que hoje te ordeno, olha só que Moisés falou aqui no livro de Deuteronômio. Preste atenção, nós temos o Pentateuco, onde fecha o livro de Deuteronômio, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A palavra, o livro de Deuteronômio significa repetição. Então o que Deus falou no livro anterior, Ele repete aqui. O que é isso? O que te lembra que nós falamos aqui agora há pouco? Que a instrução dos filhos tem que ser repetitiva. Nós somos filhos de Deus, nós somos a mente limitada, nós esquecemos. Então vem o livro de Deuteronômio repetindo de novo. Para quê? Para a nossa salvação. E ele diz aqui, ó, olha o que ele fala aqui no versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Nós lemos, né? Versículo 6: essas palavras que hoje te ordeno, é uma ordem, não é, olha, pode ser que é uma sugestão que eu vou dar. Não, tem nada de sugestão, é uma ordem. Estarão no teu coração. Onde tem que estar? No coração. Agora olha o versículo 7: tu as inculcarás a teu filho. Depois que você está amando, você está no teu coração, você vai transmitir a teu filho. E ele usa uma palavra muito forte aqui. A palavra inculcarás significa o quê? Colocar para dentro, significa repetir com insistência, de máxima diligência. Você tem que colocar aquilo de uma maneira insistente, tem que ser vezes a cada dia mais. Inculcarás. Olha só, a teus filhos, e delas falará. Agora presta atenção como você vai falar. Como tem que falar, ele pede aqui: assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. O que é isso? Dioturnamente.
Sabe o que é diuturnamente? É assim que deve ser falado. Tempo e fora de tempo, você tem que estar falando. É algo que tem que estar. Por quê? Porque a criança esquece. E os pais não? Também. Então deve ser isso. Agora olha só, eu estava lembrando hoje, acho que foi hoje, ontem. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Eu não lembro se era assim, alguém vai lembrar aqui. Atarás na sua mão. Eu não sei, mas eu lembro alguma coisa assim, me corrija se eu estiver errado. Quando os pais pediam para ir comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, às vezes amarravam amarrava um cordãozinho, não sei o que é aqui no dedo, e você saía, ia chutando rua, né? Brincando, aí chegava lá, o que eu vim fazer aqui mesmo? Aí você olhava no dedo, ai mesmo, a mamãe pediu para vir comprar um pedaço de sabão aqui, é verdade, então você lembrava aquilo, você lembrou, você atuou aqui, é mais ou menos isso, né? A Miriam lembrou isso aqui. E as escreverá nos umbrais da nossa casa e nas suas portas. Ou seja, escreve nos umbrais. O umbrais é aquela onde fica a porta, né? Tem aquela onde encaixa a porta. Escreve lá. Ou seja, a gente escreve, já escreveu uns versículos, né? Um versículo que eu acho tão interessante, né? Há muitos anos você põe lá no banheiro e até hoje, né? Então aquilo entra. Ele entra, é assim que vai fazer. Morada. Agora, se você não lê, você não marca aquilo, esquece. Nós somos isso, eu sou esquecido, né? Então é muito importante isso. Nós temos que fazer isso. Então esse coração, né? E eu gostaria então de terminar, de fazer uma conclusão e uma aplicação nessa manhã desse assunto. Eu gostaria que você atentasse bem nessa manhã. Primeiramente, eu gostaria de falar para os filhos que estão aqui nessa manhã: gastem mais tempo com Deus. Outro ponto importante nessa conclusão, nessa aplicação com os filhos, eu gostaria que vocês, filhos, gastem mais tempo com seus pais. Aqueles filhos que ainda são solteiros, que estão em casa, gastem mais tempo para ficar com os pais. Um dia vocês vão casar e vão embora. E talvez vocês vão perder esse momento. Então procure estar mais junto com os pais. Ô papai, vem cá, mamãe. Isso é muito salutar, né? Outro ponto importante, filhos, eu diria para os filhos hoje, nessa manhã, se coloquem diante de Deus. É um dia propício hoje. Pode ser chegando em casa, vai ser uma hora boa para você colocar em ordem o seu relacionamento com seus pais. Alguma coisa que ficou para trás lá? Alguma amargura que você carrega no teu coração, filho, dos teus pais? Alguma desobediência que você cometeu e passou? Então seria muito importante, filhos, peça perdão aos pais. Isso glorifica a Deus, estabelece um vínculo, reata a comunhão. Mas nessa aplicação, nessa conclusão, eu também queria falar com os pais. Você, pai, que está aí, também se coloca diante de Deus. Vê também se ficou alguma coisa lá atrás, alguma amargura, alguma indiferença. Talvez você provocou uma ira. Nós somos propensos a isso. E não houve um conserto contra o teu filho. Ou alguma coisa que ficou, você carrega uma amargura. Quem sabe não tratou isso ainda. Então é um momento muito importante de você também, como pai, pedir perdão aos seus filhos. Isso glorifica a Deus. Acima de tudo, reata a comunhão. Isso tem que ser tudo para a glória do Senhor. Irmãos, fazendo isso, eu diria sem medo de errar, que a nossa família, ela vai se tornando a cada dia mais firme nos caminhos do Senhor e vai glorificando a Deus, aquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho ali unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que um dia nos salvou, isso glorifica a Deus. E na maneira de também nós honrarmos a Deus, assim como os filhos devem honrar os pais, nós também devemos honrar a Deus. Vai ficando uma família coesa, firme. E Deus olha e fala: olha só, que gostoso. Quem sabe, né? Deus podia falar assim entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo: olha lá,
meu filho, olha lá, Espírito Santo, aquela casa, ela tem pecado? Então, eles são pecadores, né? Mas eles estão se ajeitando. Vamos ajudar, vamos estar ali, porque isso mais interessado está Deus do que nós em colocar ordem na desordem. Então não fique com o braço cruzado. E não fique com vergonha, não. Não. Todos nós somos assim, irmãos. Quem é que está na perfeição já? Ninguém. Só Cristo é perfeito. Vamos, hoje há uma chance para todos nós, eu me incluo também, não tem bom nessa caminhada, graças a Deus por isso. Nós estamos aqui, somos pecadores, mas somos salvos pela graça de Deus. Um dia Deus secou na nossa vida, e se nós formos perguntar aqui, cada um teve essa experiência mais linda, e não vamos deixar isso em vão. Aquele dia marcou a nossa vida, e todos os dias daqui até a sua volta, tem que fazer jus àquilo que marcou. Senhor, o Senhor continua sendo meu Deus, meu pastor, aquele que apacenta, que ama, que carrega, às vezes, onde às vezes a pessoa está andando e fala, eu sempre vi 2 passos, 4 pés ali, o meu, as duas pernas, eu vejo, mas agora eu atravessei ali aquele rio e só vejo 2, Senhor, o Senhor me abandonou? Aí aquela vida fala, aquela voz fala, não, é que você não conseguia andar, aqueles são meus passos, eu te carreguei no colo. Então Deus sempre está conosco, irmãos. Vamos nos ajudar uns aos outros. Eu preciso da tua ajuda, da tua oração. Então nós estamos vivendo dias difíceis. É importante nós estarmos orando, clamando a Deus, né? Senhor, me ajude. É isso que serve a igreja. Mas amém, irmãos. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te adoramos, o Senhor. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. O Senhor um dia chegou em nossas vidas, e chegou para ficar, e foi uma hora tão singular. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida, e uma vida eterna. E não só isso, o Senhor está conosco nessa manhã aqui, insistindo conosco até a sua volta. Que assim seja. Que declaramos como igreja nessa manhã, precisamos de Ti, Senhor. Por favor, nos auxilia. Queremos cumprir os Teus princípios, queremos viver para a Tua glória, uma vida de santidade. Nos ajude a Tua igreja. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Possamos levar para nossas casas, essa semana possamos meditar e cumprir essas ordens Tuas, por amor do Teu nome. Eu oro por cada vida aqui, preciosa aos Teus olhos. Consola e fortalece a Tua igreja nesses dias difíceis. Assim eu peço e oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.